fazer a leitura na versão que está no mural. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com arietes e a espada. Eles entraram a peleja contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de alegria entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá. Continua. A voz do esposo e a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem, sem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá, assim passarão seus rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós entramos na Tua presença e desde já Te louvamos por tudo que o Senhor já fez até aqui esse momento. O Senhor nos trouxe debaixo da sua proteção, o Senhor tem nos dado vida e nós Te agradecemos por isso. Nós acabamos de ler uma palavra, Pai, que foi escrita há tantos séculos atrás, mas o Senhor, como Deus trino e poderoso, fez com que a sua palavra se cumprisse. E isso vem comprovar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é poderoso. Nós estamos também debaixo dessa promessa, de uma promessa poderosa da vinda gloriosa do Filho de Deus, daquele que virá em glória buscar os seus. E é nessa fé que o seu povo e a sua igreja está firmada. E nós cremos, meu Pai, na Tua palavra, pois o Senhor é fiel para concluí-la. Nós Te agradecemos por essa graça bendita. E tudo isso para o louvor e para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Amados irmãos, nós fizemos a leitura em Jeremias. Profeta Jeremias é chamado profeta chorão, um homem que foi chamado por Deus ainda na sua juventude. Ele era muito jovem quando foi chamado e o Senhor trouxe a ele, ainda com a idade de 20 anos, quando ele recebeu o chamado. E o Senhor disse para Jeremias que ele o serviria, que seria duro para Jeremias servir ao Senhor, porque ele teria de trazer profecia para um povo que era um povo duro, um povo que estava rebelde, que não iria ouvir as profecias.
E Deus disse ainda a Jeremias: Jeremias, você vai me servir, e você não vai casar, Jeremias. Você vai continuar sendo solteiro, você não vai ter famílias. E saiba, Jeremias, que vai ser muito duro para você esse período. E Jeremias quis de todas as formas sair desse processo de Deus na sua vida. Jeremias tentou dizer para Deus que era muito jovem: mas por que o Senhor está me chamando? Eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus diga: não diga que és uma criança, porque eu estou te chamando, eu vou colocar a profecia na sua boca, eu te conduzirei. Então não adiantou o profeta reclamar, não adiantou o profeta argumentar. O chamado de Deus na vida de alguém que tem um projeto da parte de Deus, ela vai se concluir. E Jeremias, amados, ele profetizou para o reino do sul. Nesse período em que Jeremias viveu, o reino de Israel havia se separado no governo de Roboão, filho de Salomão. Quando assume o trono, ele, ao invés de ouvir os conselhos dos anciãos, ele ouviu o conselho dos jovens. Quando o povo pedia para que diminuísse o peso sobre o povo, diminuísse os impostos, Roboão foi orientado a colocar mais peso sobre o povo, e isso trouxe uma revolta. Eram 12 tribos, ficaram 2 tribos no sul, chamado Judá, e 10 tribos no norte, chamado Israel. As tribos do norte, nesse período histórico, já haviam sido levados cativos para a Síria, no ano de 722. Agora já haviam passado 160 anos, já havia passado um período onde Deus havia mostrado que ele pesaria a sua mão sobre um povo que assim o abandonasse. Não bastassem Judá ter visto tudo aquilo, agora estava acontecendo no território de Judá, reino do sul. Então o profeta Jeremias, ele é um profeta que está profetizando ao sul, está profetizando a um povo que já havia presenciado que 10 tribos haviam sido levados cativos e não voltaram. Era para que aquele povo soubesse que eles estavam lidando com um Deus, que era um Deus que cumpria com a sua palavra. Mesmo eles tendo visto tudo o que aconteceu, mesmo tendo Deus levantado profetas, aquele povo continuou se corrompendo. Foram adorar ídolos, fizeram altares a Baal, ofereceram os seus filhos para Mardoque. E isso fez com que Deus ficasse irado com aquele povo. E o que a gente percebe? Deus levanta um profeta para levar uma mensagem, porém a mensagem do profeta não era para que houvesse um arrependimento, porque Deus, ele já estava decidido a punir e a levar aquele povo cativo. O que Deus fez foi levantar um profeta para que eles soubessem que existe um Deus, que esse Deus tem domínio, que quando Deus decide fazer algo, ele cumpre com a sua palavra. Pode parecer que Deus levantou um profeta para que o povo se arrependesse, mas não é isto. Pode parecer que Deus levantou um profeta para que o povo voltasse atrás, mas também não era isto. Deus levanta um profeta para que soubesse que Deus é o Deus da palavra, que Deus é um Deus que tem poder, e ele, por ter que ser como ele é, ele, quando é ofendido, quando é ferido, Deus responde, e Deus responde de uma forma dura, Deus responde de uma forma extremamente rigorosa, e Deus fez notório o seu poder e a sua ira sobre o seu povo. Deus não estava exercendo o seu poder e a sua ira sobre os estrangeiros. Ele não estava ferindo aqueles que não eram seu povo, ele feriu o seu próprio povo, e feriu de uma forma dura. Isso tudo, amados irmãos e amada igreja, Deus permitiu que acontecesse, para que os séculos se passassem posteriormente, e hoje nós, no século 21, pudéssemos olhar para algo que aconteceu há tantos séculos atrás, e pudéssemos temer a esse Deus,
e colocássemos a nossa vida e a nossa mente diante de um Deus que tem poder para fazer tudo aquilo que Ele projeta fazer. Deus não é um Deus de brincadeira. Você não encontra em texto nenhum Deus brincando, Deus se divertindo, Deus fazendo alguma gracinha. Deus é um ser extremamente sério, porque a santidade dele não pode ser ferida. A palavra dele é fiel aos seus propósitos. Ele é um Deus que tem propósitos, é um Deus que realiza os seus propósitos. Ele é um Deus criador, é também Pai. E como Pai, Ele exerce a sua autoridade. E a autoridade de Deus é sobre todo o universo, não somente sobre Israel. Mas Israel foi o foco para que nós pudéssemos crer que Deus é um Deus que cumpre. Porque se Deus não tivesse feito o que Ele fez, hoje nós estaríamos como cristãos baseando a nossa fé em suposições, baseando a nossa fé talvez em argumentos humanos, mas não é isto. Pode os homens desacreditar da Bíblia, e o mundo realmente não acredita em Deus e nem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não muda o propósito de Deus. Podem as pessoas duvidarem que Deus não levanta profetas, isso não muda o fato de Deus levantar profetas. Pode os homens achar que a palavra de Deus não é verdadeira, isso não muda o fato da palavra de Deus ser pura verdade. Deus, Ele fala e Ele cumpre com seus propósitos, queira o homem ou não, aceite o homem ou não, isto não muda a vontade e os desígnios de Deus. E nós como cristãos, vivendo nesse século, e entendendo que um Deus é um Deus de propósito, Ele continua a falar, Deus continua a falar nas igrejas, Deus continua a levantar homens e mulheres, com o propósito de mostrar que aquele que crê na palavra tem a vida eterna, e aquele que não crê na palavra não tem a vida eterna, está se dirigindo para a condenação eterna. Mesmo que alguns duvidem, isto não muda o propósito de Deus. Mesmo que alguém não acredite, isso não muda o fato de Deus ser quem Ele é. E para isso, irmãos, nós somos orientados a falar desse Deus e temer a esse Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo quem Ele é. É saber que Deus, Ele tem poder e tem plenitude, que a graça e a bondade dEle são o fato de nós não sermos consumidos. Esse texto que eu li, ele fala a respeito de um propósito de Deus. Deus levantou uma ordem sobre Judá e disse que iria levá-los cativos. Deus disse que levantaria um exército contra eles e levantou. Deus disse que eles seriam levados cativos e levou. Mas o mesmo Deus que disse que levaria, também foi o mesmo Deus que fez com que Jeremias entendesse que haveria perdão, que haveria consolo, que haveria restauração. O mesmo Deus que condena é o mesmo Deus que absolve. O mesmo Deus que levanta profetas para proferir palavras duras é o mesmo Deus que também traz o seu povo de volta como um povo amado. E é nesse propósito, irmãos, que é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Um versículo muito conhecido, que é o versículo 3, que nessa versão que eu tenho diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje pela manhã nós estivemos aqui e continuamos, irmãos, nesse propósito. É um propósito que eu fiz com meu Deus de estar nos dias que nós nos colocamos aqui, às terças e quintas e aos domingos pela manhã em oração. Apareça ou não apareça os irmãos, eu estou aqui orando. Abro a igreja no horário determinado e oro no tempo que nós determinamos. O Senhor tem nos dado essa graça. Não porque eu seja melhor do que ninguém, isso nunca passou pela minha cabeça.
Mas o propósito, irmãos, é que eu temo ao meu Deus. O fato de eu fazer as coisas que eu faço é porque eu temo a Deus. Eu ouço aquilo que Deus coloca no meu coração. E esse propósito de entrar na presença de Deus é algo que nos traz uma satisfação, nos traz um grande refrigério. Eu digo para os irmãos que nunca existiu nenhuma manhã que eu tenha vindo aqui e por problemas que eu tivesse, que eu não tenha saído daqui com resposta e com meu coração mais leve do que quando eu entrei. O Deus que eu sirvo é um Deus que tem respostas. O Deus que nós servimos é um Deus que responde. E Ele criou, isso é da parte dEle, Ele determinou, isso vem dEle. Mesmo que eu não entenda, que você também não compreenda. Isso não é coisa para se compreender, é coisa para se adotar, é coisa para se crer. Porque o Deus que nós servimos, Ele não está preocupado. Aliás, essa palavra nem existe no vocabulário dEle. A gente não encontra essa palavra no vocabulário em nenhum texto bíblico, Deus mostrando preocupação. Preocupação é coisa de humano. Nós nos preocupamos porque nós não sabemos o futuro. Ele não se preocupa porque Ele determina o futuro. Então Deus não se preocupa. É apenas nós que temos esse defeito de fabricação. E o que eu quero dizer é o seguinte: a palavra diz aqui, clama. Eu falei disso hoje pela manhã. E por que Ele não diz, ora a mim e responder-te-ei? Por que Ele não diz, reza a mim e responder-te-ei? Por que Ele não diz, em pensamento se dirija a mim e responder-te-ei? Ele diz, clama a mim. Clamar. Clamar significa que a sua voz seja audível. Clamar não é clamar no pensamento. Ninguém consegue clamar no pensamento. Aliás, pode até conseguir, mas ninguém vai ouvir a não ser você mesmo e o seu próprio espírito. Você pode até gritar no pensamento, mas isso não vai alcançar ninguém. Quando Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, isto é uma declaração pública de que aqueles para os quais a palavra havia sido dirigida, deveriam se posicionar, de qual forma? Na dependência total desse Deus. Porque quem clama é porque está buscando socorro. Quem clama é porque desistiu de si mesmo. Quem clama é porque já sabe que não vai conseguir resolver pelos seus próprios méritos ou meios. Quem clama busca socorro. E quem busca socorro se deixa derramar na presença de Deus. Irmãos, eu trabalhei mais de 30 anos nos hospitais, em muitos hospitais. Pela graça de Deus, eu trabalhei no hospital do Mandaqui mais de 30 anos. Não foi o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi no Hospital São Camilo, quando eu tinha 18 anos. Foi o meu primeiro emprego e foi muito difícil. Nesse primeiro emprego eu não trabalhava na radiologia, eu era da enfermagem. O primeiro curso que eu fiz foi enfermagem, então eu comecei na enfermagem. E quando eu comecei no Hospital São Camilo, era um hospital que atendia o INSS. Para quem não sabe o que é isso, o INSS é o que seria público hoje. Mas o Hospital São Camilo, ele era um hospital de referência. E ali no São Camilo, eu trabalhava no pronto-socorro. E o que eu vi eram multidões todos os dias. Multidões de pessoas. E o meu serviço era numa área muito difícil. E como foi o meu primeiro emprego, eu sentia muita pressão naquele lugar. E muita opressão também. Mas o que eu quero trazer para vocês não é isto propriamente, mas todas as vezes que alguém chegava no pronto-socorro, gritando, pedindo socorro, falando alto, era atendido. Era atendido. A pessoa que berrasse mais, era a pessoa que passava na frente. E ainda continua sendo assim. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa está berrando, urrando, não sei se vocês já viram alguém com cólica nefrética. Cólica nefrética significa cólica dos rins, quando a pessoa que tem cálculo renal, e esse cálculo se desloca, é uma das dores mais lacinantes que existe, é a cólica renal. A pessoa não fica em pé, não fica deitado, não fica sentado, não tem posição, a pessoa urra de dor. E todas as vezes que chegava alguém com cólica renal, passava na frente de todos, porque essa pessoa estava muito mal. E ela já entrava clamando
clamando. Antes de fazer a ficha, já era atendido. Com essa ilustração, eu quero mostrar para vocês que Deus está abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso sentido para algo que Ele já deixou há milhares de anos, porque eu posso dizer para vocês que esse texto aqui foi escrito no ano 560 antes de Cristo nascer. Então esse texto aqui, ele tem no mínimo 2.600 anos. Só isto que Deus disse lá atrás: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Queres conhecer as coisas de Deus? Clama a Deus. Queres ser usado por Deus? Clama a Deus. Queres ter visão das coisas espirituais? Clame a Deus. Ele já deixou a forma, irmãos. Deus estava falando, isso foi escrito para um povo que estava sendo levado cativo. Essa resposta era: quando vocês estiverem lá na Babilônia, clamem a mim que eu vou responder. Na Babilônia o povo chorava lá em saudade de Jerusalém. Na Babilônia o povo lamentava porque não tinha mais o templo. Na Babilônia eles lamentavam porque agora eles eram prisioneiros. Na Babilônia eles não eram mais um povo, eram apenas escravos. Na Babilônia eles estavam distantes de Deus, então eles clamavam, buscavam a Deus. E quando se passou 70 anos, Deus cumpriu com a sua palavra. E no ano 70, passando 70 anos do cativeiro, Deus levanta Zorobabel. Zorobabel, ele vem com um grupo para reconstruir as portas do templo. Passa mais alguns anos, o Senhor Deus levanta mais um, levanta Neemias. Neemias chega diante do seu rei, e o rei permite que Neemias retorne para reconstruir os muros de Jerusalém. Daqueles dias em diante, o povo de Deus foi retornando para a terra, porque clamaram e Deus ouviu o clamor. A igreja vitoriosa é a igreja que clama. O cristão vitorioso é o cristão que clama, que busca ao Senhor. A chave, irmãos, do sucesso é clamar a Deus. O Senhor e o próprio Cristo fez isto. No momento crucial, quando Jesus estava na cruz, Ele clamou ao Pai. Ele disse: Abba, Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Ele falou tão alto que quem estava lá escutou. Olha lá, Ele está chamando. Acho que Ele está chamando por Elias. Eli, Salá, clamar sabatani. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus faz isto, Ele entrega o seu Espírito. Ele entregou o seu Espírito. Ninguém matou Jesus. Jesus entregou o seu Espírito. A morte de cruz levaria uma semana para uma pessoa morrer ali numa cruz. Era uma morte extremamente dolorosa. Quando os soldados chegaram para quebrar as pernas de Jesus, para adiantar o processo, porque quebraram a perna dos dois que estavam ao seu lado, quando chegaram, olharam, ele falou: ele está morto. Mas como que ele morreu? E aí, para ter certeza que ele estava morto mesmo, um soldado pegou uma lança e furou o lado esquerdo de Jesus, e saiu água e sangue. Mas ele já estava morto, porque ele havia entregue o seu Espírito. Mas antes disso, ele clamou ao Pai. E mesmo assim, irmãos, com tantos séculos falando a respeito disso, com tantas situações falando a respeito disso, e por que a igreja não toma
essa posição e se posiciona buscando a esse Deus em clamor. Quando a resposta é buscar em Deus, quando a resposta é se derramar na presença de Deus. Como eu estou citando para vocês, quando o povo reconheceu tudo, eles buscavam. E quando eles buscaram, Deus respondeu. Esse mesmo Deus foi o Deus que deu a profecia a Jeremias e disse para Jeremias. Jeremias teve uma visão de que alguém viria oferecer a ele um terreno. Jeremias estava preso. O rei mandou prender. Prenda esse homem, porque esse homem só traz profecia ruim. Prenda esse homem, porque esse homem está dizendo que nós vamos ser levados cativos. Prendam esse profeta, porque nada atrás de profecia boa. Irmãos, como é que pode? Ou seja, prende o profeta que resolve o problema. E o profeta preso, Deus disse a ele: vai alguém aparecer e vai te vender um terreno, e você compre essa propriedade. Jeremias: mas Senhor, por que eu vou comprar uma propriedade se eu estou preso, e o Senhor está falando que o povo vai ser levado cativo? Isso não faz sentido. Compre, e depois eu vou te explicar por quê. E quando passou algum tempo, veio um primo de Jeremias e falou: olha, eu tenho um terreno para vender, e essa propriedade você é um dos que tem direito a comprar. Então, segundo a lei, aquela propriedade tinha que ser oferecida para um parente próximo. Se aquele parente não quisesse e não pudesse comprar, o terreno poderia ser oferecido a outro. Mas Jeremias estava preso, Jeremias estava sem uma visão, mas Deus disse: compre. E Jeremias, na prisão, comprou, assinou a escritura, pagou o dinheiro. Ali mesmo ele arrumou pessoas que fossem testemunhas. Aí depois que ele comprou essa propriedade, Deus disse para ele essa palavra que eu acabei de falar para vocês. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, porque a primeira vez veio falando que ia levar o povo cativo, mas a segunda vez, essa que eu li, a segunda vez veio o Senhor, e estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele não sabia porque havia comprado o terreno, e agora Deus diz a ele: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira, no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade. E eis que farei vir sobre elas saúde e cura, e sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. O Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O Deus que deixa levar cativo é o mesmo Deus que traz. Por isso que nós devemos temer a esse Deus. Eu não tenho nada com o diabo, nada com Satanás. O meu negócio é com Deus, desde o início. Por quê? Porque a Deus eu temo. A Deus eu tenho que colocar os meus caminhos diante dele. Ele sim tem poder de matar e lançar no inferno. Ele tem poder de fazer isso. Por isso que ele disse: eu ferirei e eu curarei. Eu deixei ir e eu vou trazer. Esse é o Deus da palavra. A ele temei e a ele clamai. Se você clamar, Deus responde. Se você buscar, Deus vai se mostrar presente. Por quê? Porque é profecia, é promessa. Ele é um Deus presente. Creia, irmãos, nessa palavra. Ele é o Deus que cura, é o Deus que sara todas as feridas. Seja qual for a ferida que tiver, apresente diante do Senhor. Ele tem poder para curar, tem poder para restaurar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Essa é a palavra do Senhor para você essa noite.
Guarde isso no seu coração. Clama ao Senhor. Busque com fé ao Senhor. Exercite a sua fé nesse Senhor. Ele é o Deus das coisas grandes. As coisas grandes e magníficas que Ele quer mostrar para nós. Que Ele quer desvendar para você. Que Ele quer abrir esse leque extraordinário. Mas Ele está esperando as pessoas que têm um coração voltado para Ele. Ele não vai se revelar para quem não quer intimidade com Ele. Pode ter certeza disso, irmãos. É por isso que o mundo não tem nada desse Deus. O mundo não sabe nada desse Deus. O mundo não desfruta nada desse Deus. Ele não tem nada com esse mundo. Nada. Mas com você, Ele tem um compromisso. E isso é motivo de sobra para nós estarmos felizes, porque o compromisso dele é com o seu povo. Com o seu povo Ele corrige. Com o seu povo Ele chama atenção. Com o seu povo Ele aperta. E com o seu povo Ele alivia. Ele assopra. Ele manifesta a sua bondade. Amém? Inscreva-se no canal. Deixe o seu like e o seu comentário.